porque somos inquietos e indignados. É porque estamos atentos para a necessidade de pensarmos coletivamente algumas questões que nos atravessam. A quem interessa reduzir a pó, numa tacada, a valorosa trajetória de Paulo Freire? Como tem funcionado o jogo midiático? A quem ele tem servido? Qual é o debate que efetivamente interessa à população brasileira sobre a educação em nosso país? É com imensa satisfação que chamamos para compor a mesa de abertura desse momento tão especial para nós, a nossa magnífica reitora, a professora Malvina Tuttmann. Sem dúvida alguma, um momento especialíssimo, próximo ao dia do professor. Nós não poderíamos deixar de sempre estar com a lembrança do nosso grande, do nosso maior educador, Paulo Freire. E, sem dúvida, nós gostaríamos de estar aqui hoje falando de Paulo Freire, mas não gostaríamos de estar aqui fazendo esse desagravo, porque não deveriam existir matérias como essa da Veja. Isso não deveria existir. Então, nós estamos aqui, sem dúvida alguma, para fortalecer o que Ana Freire muito bem colocou no seu artigo resposta, na sua carta-resposta à revista Veja, que Paulo Freire vive e viverá para sempre em nome daqueles que acreditam num país mais digno, num país que não é sórdido nas suas acusações, em pessoas que acreditam em profissionais da educação e também não da educação, mas profissionais que acreditam na possibilidade de transformação desse país, como muito bem Paulo Freire nos ensinou a caminhar. Viva Paulo Freire! Muito obrigada. Boa noite a todos. Esse evento reflete justamente o que um dos livros de Paulo Freire reporta. Nós não queremos ser oprimidos pela mídia. Sabemos que existe oprimidos e opressores. Só são oprimidos aqueles que se deixam oprimir. E nós não vamos deixar. Eu gostaria também de dizer da grande alegria que nós, nesse momento, estamos tendo em acolher um evento tão importante e falar da grande emoção, enquanto decana do CCH, de ver esse auditório tão cheio, com olhos tão brilhantes. Falando sobre a pós-graduação e da pesquisa, um dos traços da obra e da contribuição de Paulo Freire é que ele sempre procurou convencer-nos de que o professor, o educador, é um pesquisador. Essas duas coisas não podem estar separadas, não podem, para usar uma palavra dele, dicotomizadas. O educador é aquele que integra em si os valores do professor e os valores da pesquisa. Então, vamos homenageá-lo, vamos tratar de Paulo Freire e da sua obra com aquela elegância, com aquela importância, com o valor que ele merece. Eu faço as palavras dos colegas da mesa, as minhas também. Toda essa história está podendo ser possível de ser realizada, porque os alunos da pós-graduação de Memória Social começaram com essa discussão no grupo que a gente tem. Boa noite a todos, eu estou muito emocionada, porque com um clicar, de uma tecla do computador aconteceu esse evento. Realmente, eu enviei a mensagem para o grupo e eu jamais poderia imaginar que haveria esse desdobramento e essa mobilização tão imediata e tão necessária, que nossa sociedade carece tanto. Boa noite. Boa noite. Viu, Ana? Estamos exercitando a pedagogia paulo-freireana. Bom, meninas, eu agradeço muito a todas as pessoas que se mobilizaram, Helena, Regina, Giane, Diana e todos que estão aqui, Malvina, todos que cada um deu a sua contribuição, Cláudia. Está recebendo nessa casa que tem o nome dele, foi feito um plebiscito e ganhou o Paulo Freire para esse auditório. Na época, só recordando um pouquinho da memória, que foi assim, uma hora enquete, seria Darcy Florestan ou Paulo Freire. Eu me lembro que foi assim que essa casa, esse prédio foi inaugurado em 97,
E foi assim que Paulo Freire ganhou, né? Todos são importantíssimos, né? Darcy e Florestan, mas Paulo Freire foi assim, ao concurso. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meninas. Eu estou aqui representando a professora Janaína, diretora da Escola de Educação. Como professora que sou, nas minhas aulas, os alunos acho que sabem, né? Nunca deixo de citar Paulo Freire. Para nós, ele é a nossa, pelo menos para mim, acho que para todos nós, uma das nossas maiores referências, e estar participando desse evento, sem dúvida, é fonte e fator de muito orgulho para mim como professora e imagino para todos nós nesse auditório. O professor Paulo Freire é mais do que uma simples referência. No meu entendimento, ele é uma referência estatutária mesmo, né, quer dizer, um dos grandes baluartes que dão constituição, né, quer dizer, tanto do ponto de vista das ideologias, das utopias, dos paradigmas, das práticas, dos saberes, ao curso de pedagogia e aos cursos de formação de educadores. Eu espero que esse debate, né, que seja bastante profícuo, principalmente com a presença da viúva de Paulo Freire. Muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouco de Paulo e o seu comprometimento com as camadas populares. O que eu acho de Paulo vem sendo molestado, vem sendo acusado, vem sendo desprezado por alguns setores desse país, simplesmente, unicamente, pelo comprometimento que Paulo teve com as camadas populares. Paulo começa a conviver com os trabalhadores da zona industrial de Recife, com os operários, os camponeses da agroindústria açucareira e com os pescadores da zona litorânea. E quem mais ensinou a Paulo foram os camponeses, aqueles que eram sempre e absolutamente ditos ignorantes e, consequentemente, pela vida que levavam, eram analfabetos. Então, Paulo começa a pensar por que do analfabetismo. Que repercussão tem um homem, na vida de um homem, não saber ler e escrever? Então, ele dizia, simplesmente não sabe ler uma carta ou não sabe ler uma ordem que venha do seu chefe, do seu patrão. Não, era muito mais do que isso. As pessoas se sentiam sombra, as pessoas se sentiam absolutamente nada, ervas daninhas, porque também era assim que a política nacional tratava os analfabetos. Então, Paulo começa a perceber a questão do analfabetismo como a questão de não ter voz. Você não pode falar. O que você diz não importa, cala a boca, porque você é gentinha, você não sabe nem ler nem escrever. Quer dizer, você não tinha voz nenhuma. E o trabalho de Paulo, por mais de 60 anos, ou quase 60, porque Paulo morreu muito jovem, ainda com 75 anos, foi esse, dar voz ao povo. Portanto, ele, como um educador político, ele no fim dizia, eu não sei se eu sou um educador político ou um político educador. É isso, é este trabalho de Paulo, que foi minando a sociedade elitista, discriminatória, predominantemente elitista e discriminatória no Brasil, que foi minando todo o poderosismo de grande parte da classe média, até de algumas pessoas de classe alta, e foi dando as possibilidades das camadas populares emergirem na sociedade. É isto que Paulo fez, foi isto que Paulo fez. Eu acho uma injustiça quando se diz que Paulo criou um método de alfabetização. O método de alfabetização é uma tática para atingir, como ele dizia, a estratégia maior, que é a democratização da sociedade. E não pode existir uma sociedade democrática onde alguns poucos têm muito e a grande maioria não tem nada. Esse foi o trabalho de Paulo. E é por isso, foi por isso
que Paulo purgou 15 anos e mais, um pouco mais no exílio, sem ter um passaporte sequer, viajando por salvo-conduto dos países onde ele estava morando. A vida de Paulo foi esse, lutar, fazendo uma pedagogia do oprimido. Quer dizer, não estou me referindo aqui ao livro que tem esse título, mas uma pedagogia que pudesse instrumentalizar as pessoas oprimidas a saírem dessa condição de opressão e passarem para sujeitos da história. E é isto que a revista Veja, representante legítima da elite perversa, da malvadez de alguns poderosos, da malvadez daqueles que usufruem ou que vinham usufruindo, que agora estão perdendo, com a globalização da economia e com o neoliberalismo, com uma ideologia vigente, aonde não existiria mais sonhos, mais utopia, mais classes sociais. Seríamos todos irmãos iguais, viveríamos numa nirvana global, numa aldeia global, aonde tudo era muito bonito, onde a gente ia para cima e para baixo, usufruindo, trocando ideias, comprando coisas, visitando monumentos, assim, muito livremente, não é? É isso que em termos talvez simplistas, o neoliberalismo colocou na cabeça das pessoas, a partir, infelizmente, de uma mulher, sobretudo ela, Margaret Thatcher, na Inglaterra, que com mão de ferro e depois com coração de ferro ainda defendeu o ditador chileno, o Pinochet. Depois que ele volta do exílio, em todo lugar que eu vou, diz, olha, o professor já esteve aqui. Hoje mesmo, o professor já veio aqui no Unirio, não é? No Unirio. Foi esse, com a mansidão, sem jamais, isso que Paulo disse, Paulo jamais se queixou, jamais ele teve pena dele mesmo, jamais ele se lamuriou. E foi assim, com persistência, com muita energia, com muito amor pelas pessoas e pela vida, que Paulo andarilhou por esse país, falando mansamente do sonho de fazer esse país um país melhor, um país democrático, um país de todos nós. Foi esse sonho de Paulo que eu digo, não morreu. Paulo está vivo. Muito obrigada. Segundo Paulo Freire, né, outra coisa que me faz refletir também, subjetividade e objetividade se unem numa unidade dialética, né? E essa unidade dialética, o que é? É uma mera reflexão de teoria, para falar bonito da dialética? Não. Ela gera um atuar e um pensar certos nas sobre a realidade para transformá-la, né? Quer dizer, a gente, quando lê verdadeiramente, quando mergulha na teoria paulo-freiriana, você vê muitas possibilidades de caminhos, não só de reflexão, como também de ação. O educador deve sempre estar em busca da transformação. A busca da transformação e da libertação é um processo difícil, aliás, muito difícil, porque geralmente hospedamos as ideias opressoras, né? E temos dificuldades em compreender o processo de libertação. O processo de libertação ele é muito sofrido. Geralmente, todos aqueles que estão efetivamente nesse processo sofrem muito, de verdade, nas suas práticas educativas, nas suas angústias. É um caminho complicado, eu imagino, e a professora Ana Freire é testemunha disso, o quanto foi essa trajetória de sofrimento de Paulo, né, pelo mundo afora, a pregoar a desalienação, a liberdade, né, esse educar diferenciado. Outra lembrança que eu tenho a partir das leituras de Paulo Freire é a liberdade. Ele sempre dizia, aí, em alguns registros dele, no próprio livro Pedagogia do Oprimir, ele dizia: a liberdade é uma conquista, não é uma doação.
Ninguém vai dar liberdade a ninguém. A liberdade, ela é uma conquista. Ela exige uma permanente busca. O ato de educar não pode ser visto como algo estático, como uma atividade que tem como função primordial a transmissão de saber acumulado e socialmente aceito. Não é só isso. Frequentemente passa-se a imagem de que a docência é algo que pode ser totalmente regulado, controlado, e mil regras, gente que está em instituições sabe disso, por meio da organização escolar, currículo, disciplina, hierarquia escolar e outras medidas que buscam enquadrar o ato de educar. Mas o ato de educar é muito mais que isso. Ao mergulharmos na história, tomamos conhecimento de teorias como as de Paulo Freire e ações que tentaram, por diferentes caminhos, transformar essa prática. E, ao mesmo tempo, também esbarramos em outras que tentam criar mecanismos de vigilância e controle do conhecimento. Educar pressupõe um dever constante. Paulo Freire dizia que a docência é movida por Eros. Eu adoro essa imagem, né? Eros, a força maior, força do amor. Força criadora que produz mudanças, transformando quem educa e aquele que é educado. Educar pressupõe estar no mundo e com o mundo. Isso é Paulo Freire. Realizando trocas permanentes. E o papel primordial de um educador é formar pessoas, considerando que estas são seres com autonomia, liberdade, desejos e valores éticos e estéticos. Múltiplos fatores influenciam na prática docente, como, por exemplo, a história de vida dos educandos e do educador e o próprio contexto sociocultural. Quer dizer, ser professor implica trabalhar, ao mesmo tempo, com razão e sentimento. Isso não é uma coisa piegas, né? Você pode trabalhar com a razão e, ao mesmo tempo, carregar esse ato de docência, de troca de conhecimento, também num ato onde Eros está presente. Né? Esse é o grande, na brincadeira aqui com vocês, seria o grande pulo do gato. Né? Educador e educando são sujeitos no ato de educar. Paulo Freire. Né? Devemos fazer um esforço permanente de reflexão com os nossos educandos, porque a reflexão bem feita conduz à prática e à transformação. E, fechando, mesmo só estou jogando algumas coisas para nós pensarmos, junto aqui com a Ana, que para Paulo Freire, o educador não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Né? Ambos são sujeitos de um processo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Assim, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Obrigada. A filósofa Hannah Arendt, em meados do século XX, já nos alertava para o perigo que rondaria o mundo moderno, o perigo da amnésia coletiva, um mundo fadado ao esquecimento. Quando o passado não mais ilumina o futuro, os seres vagam incertos, as almas perambulam atordoadas num espaço-tempo difuso e nebuloso, a que dão o nome de presente. Nesse espaço-tempo presentificado, reina hegemônica e poderosa uma rede de informações homogênea e homogeneizadora. Nesta rede de informações, os discursos e símbolos são desterritorializados. Os cidadãos não reconhecem mais os contextos, as fontes, os espaços de pertencimento de onde originaram os discursos. Os cidadãos perderam a chave desta grande cidade informacional. Não sabem mais quem fala por detrás de informações apresentadas como expressões de verdade carregadas de neutralidade. Não sabem mais por que se fala. Não sabem mais de onde se fala. No espaço-tempo presentificado, a deidade informacional, potencializada com a revolução tecnológica, oculta, pois, a complexidade de interesses e de valores opostos subjacentes a todos os discursos. É como se todos os discursos se equivalessem. É como se as falas se produzissem sem sujeitos, sem paixões, sem emoções, sem ponto de vista, sem intencionalidade. Como sair deste tempo presentificado? Como romper a lógica de um movimento que apenas repete, sem gerar nenhuma potência criadora? Como recusar este achatamento do mundo?
Como restaurar os elos que interligam diferentes e díspares produções de sentido, reconduzindo o humano ao espaço-tempo da diferença? Como perceber no vivido suas mais ínfimas dimensões? Como valorizá-las? Como discernir no dia a dia da vida suas dobras rugosas, alinhavando contrários e produzindo esperanças? Como distinguir entre cheiros, sons, gostos, aqueles que mais agradam, aqueles pelos quais vale a pena degustar, deixando o tempo transcorrer sem pressa? O discurso de Paulo Freire não é mais um dentre os muitos discursos que todos os dias são repetidos de forma monocórdia na TV ou até mesmo nas salas de aula. O discurso de Paulo Freire é, por muitos motivos, e a professora Ana Freire e a professora Ângela Martins expressaram muito melhor do que eu aqui poderia fazer, o discurso de Paulo Freire é um discurso fundador, um discurso que inaugurou mundos, que abriu portas, abriu janelas, produziu pensamentos, magias, esperanças. Um discurso que deixou seguidores, que produziu legados. Um discurso que potencializou e encheu de autoestima trabalhadores braçais, mulheres das áreas pobres e rurais, velhos e crianças que nasceram e cresceram sem acreditar que algum dia teriam outras chances na vida que não fossem aquelas ditadas pelo destino imutável de suas origens humildes. Por tudo isso, celebremos Paulo Freire em sua grandeza, em sua generosidade de nos abrir tantos caminhos. São muitas as pedagogias que ele nos sugeriu: pedagogia da esperança, pedagogia da autonomia, pedagogia do diálogo, pedagogia da liberdade. Mas, sobretudo, ele nos ensinou a ver graça no ato de ensinar e de aprender, a trabalhar com prazer neste nosso ofício de ser professor. Ele reiterou sempre a alegria do ofício, e só isso bastaria para estarmos aqui celebrando sua memória. Como um grande pensador, Paulo Freire enxergou longe e viu antes de seu tempo a dimensão interdisciplinar da escola e da universidade, uma dimensão que, como ele dizia, deve se fazer a partir da troca, da vivência, da experiência de cada um, porque cada um, para Paulo Freire, é uma singularidade. Nada de educação bancária, nada de produtivismo burocrático nas instituições de ensino. Aprender deve ser um ato criador, um ato de desocultar, um ato de procurar saber quem está por trás de uma fala, de um gesto, de uma atitude. Da reportagem da revista Veja. Quem e por quê? E para quê? Com que sentido? Ler o mundo, ler a palavra, ler o mundo enquanto processo contínuo de outrar, de aprender com o outro, de dialogar com o outro, de construir o sujeito a partir de sua relação com o outro. Nada mais pertinente, nada mais necessário hoje. Não um hoje sem ontem e sem amanhã, mas um hoje que olha para trás e procura apontar utopias para o amanhã. Um hoje que sabe discernir por que vale a pena reunir uma comunidade de alunos e professores para celebrar Paulo Freire. Um hoje que se insere no espaço-tempo, que sabe que algumas pessoas não morrem nunca, que algumas pessoas sobrevivem no lugar da alma que se chama saudade. A saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou, já dizia o poeta Rubem Alves. Aprovadas foram as experiências que deram alegria. O que valeu a pena está destinado à eternidade. A saudade é o rosto da eternidade refletida no rio do tempo. É por isso que necessitamos de pessoas como Paulo Freire, para que o rio do tempo seja circular. Oremos para que aquilo que perdemos no passado nos seja devolvido no futuro. Acho que Deus não se incomodaria se nós chamássemos Paulo Freire de eterno retorno, pois é só isso que pedimos a ele, que do lugar da saudade, onde ele se encontra, retorne sempre para o nosso convívio. Aqui, no Brasil de 2008,
Ele está fazendo muita falta. Obrigada. Desculpe, Ana, mas antes de você encerrar, colocar um ponto e vírgula, porque certamente você é a nossa convidada eterna para nos dar o prazer de viver momentos importantes como nós vivemos hoje. Tenho certeza que todos aqueles que hoje estão aqui e que puderam sentir esse amor, essa presença viva de Paulo Freire por meio de você, Ana, esse momento é inesquecível nas nossas vidas. E eu também, como Paulo Freire declarou para nós, eu também acredito em Deus, e muito. E quero agradecer a ele a possibilidade de eu estar hoje presente aqui, enquanto educadora, enquanto professora, que tem paixão de ser, e nesse momento, enquanto representante da nossa comunidade universitária, enquanto reitora, ter o prazer de ver Paulo Freire vivo em Ana Freire. Muito obrigada, um grande beijo para você. Deixou um legado enorme, né? A sua obra mesmo é um legado, porque é a partir do que ele escreveu, está sendo assim, que pessoas do mundo inteiro, nas mais diferentes áreas do saber, estão recriando o que Paulo criou. Então, ele dizia, não existe um ato de ensinar e um ato de aprender. Enquanto você ensina, você está aprendendo. Enquanto você aprende, você está ensinando ao seu educador. Seja pai, seja o tio, seja o professor, seja o pároco da igreja. Quer dizer, toda essa relação é permeada de dialeticidade. Diante de um certo problema, em uma certa situação, o que você tem que fazer é aprender com as positividades e as negatividades da situação. E, para mim, eu sempre recusei choramingar, entende? Quer dizer, eu sempre recusei lamentar-me, eu sempre recusei ter pena de mim. E não vergonha da minha dor, mas ter pena da minha dor. Ter pena de mim porque me dói. Mas procurei sempre aprender do sofrimento, aprender do gozo, entende? Aprender de tudo. A educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural, que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador. Entende? Isso não significa, inclusive, que o educador não possa e não tenha o direito de falar também de suas preferências culturais. Mas o que ele não pode é fazer o trabalho educativo a partir de suas preferências culturais, quando, sobretudo, o que ocorre é uma diferença de classe social entre o educador e o educando. Nem sempre, mas quase sempre. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que
que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ou ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Mas o que eu quero dizer é que o exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. Então, a minha crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, que não tem sentido. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Tudo que a gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Quer dizer, eu tenho uma alegria especial por ser brasileiro. E não um orgulho maluco, porque seria inclusive burrice, mas um gosto de falar esse português nordestino. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como essa. Mas eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. Meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente nesse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar. Em conclusão, o interminado é uma característica da experiência vital. Mais do que o puro inacabamento, nós somos conscientes do inacabamento. Ora, a minha tese é a seguinte: um ser que inacabado se sabe, porém, inacabado, ele necessariamente se insere num permanente processo de procura. A educação é esse processo. E agora a minha pergunta é a seguinte: será possível procurar sem esperança? Eu tenho um certo gosto, um gosto gostoso, um gosto verdadeiro, que é no meu ser, na intimidade do meu ser,
de brigar pela esperança. Fora disso, eu não me entenderia no mundo. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.